Fala galera tricolor, aqui quem fala é o Igor, esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia, sejam bem-vindos. Então, 1-1 com a Portuguesa, jogo muito interessante, né? O jogo teve quase 40 finalizações no total, né? O Fluminense teve mais finalizações que a Portuguesa, um jogo muito aberto, foi uma semifinal que foi muito mais legal de ser assistido que o jogo de ontem, que teve uma ampla superioridade do time do Flamengo. Mas assim, eu vejo o jogo de hoje com um aspecto mais positivo, tendo um empate do que provavelmente aquela vitória contra o Madureira que foi semana passada, né? O Fluminense ganhou de 4-1, mas nós saímos acabamos, né, de assistir o jogo e ficamos com aquela sensação de que, né, a apresentação do time não foi boa, que ficou faltando alguma coisa no ar, né? E isso muito foi pela montagem do Roger naquele outro jogo. A minha expectativa de hoje era de que, por exemplo, o Gabriel Teixeira fosse jogar de início, o Ganso também pela questão do último jogo, que o Abel fosse ganhar a oportunidade porque ele também não entrou no último jogo da Libertadores. Algumas coisas se concretizaram, né, na escalação do Fluminense. A escalação, teoricamente, foi melhor que a escalação também do jogo contra o Madureira. Mas ainda assim tivemos algumas falhas. Primeiro, eu não gosto do Casares jogando como ponta, né? Ele jogou pelo lado direito, né? O Casares é um jogador que tem uma boa visão de jogo, que gosta de jogar livre ali, né, na beirada da área e principalmente no bom chute, né? Então, o Casares jogar como ponta não me agrada, ainda mais que os pontas do Roger têm uma função tão defensiva quanto ofensiva, né? Então eu não enxerguei muita lógica do Casares jogar nessa posição. O Fluminense começou bem o jogo, né? Tanto que assim, o Ganso teve uma oportunidade de cabeça, teve duas oportunidades com o Abel no primeiro tempo, mais uma outra oportunidade com o Ganso, né? Que o jogador tirou em cima da linha. O Fluminense terminou o jogo por um tempo melhor, né? Mas saiu perdendo, né? Só perdendo com um gol logo no início do jogo, né? Com um pênalti que foi bem marcado. E aquilo, né? O VAR tinha que ter em todo o Campeonato Carioca, porque tivemos lances no estadual que, se tivesse o VAR em ação, os clubes não seriam tão prejudicados, assim como foi o Fluminense no início da competição. E tirando esse gol do Chay, que eu também comentei no vídeo passado, que era uma das peças principais da Portuguesa junto com o Romarinho, teve um chute do Romarinho que passou por cima do travessão, já foi no final do primeiro tempo, né? E o Fluminense teve muito volume, principalmente pelo lado do Egídio, né? O time da Portuguesa dava muito espaço para o Fluminense no primeiro tempo, principalmente na saída de jogo. O Fluminense conseguiu roubar umas 3, 4 bolas ali que a zaga da Portuguesa saiu muito mal e o Fluminense não soube aproveitar, não soube converter em gol, né? Nesses lances, por exemplo, do Abel Hernandes, que, assim, o Abel não é um jogador matador igual o Fred, não é um jogador que tem um faro de gol do John Kennedy, por exemplo. Então as pessoas podem achar que ele tem esse estilo de gol, ele não tem, né? Ele pode jogar na função porque ele tem estatura, ele tem porte físico, para jogar como pivô, para jogar como um homem de área. Em alguns momentos do primeiro tempo ele ganhou alguns lances com o corpo, mas não é algo que a gente possa pedir tanto pro Abel Hernandes, porque não é nesse estilo de jogo, que é um pouco do Caio Paulista também. É um jogador alto, um jogador troncudo, mas não é um jogador que tenha o cheiro do gol, igual o John Kennedy, igual o Fred. Assim, até comentei também que se o Fred estivesse em campo hoje, ele teria feito no mínimo 2, né? Mas ele não esteve e a postura do Fluminense foi certa. No segundo tempo, a Portuguesa melhorou no jogo. O Marcos Felipe ele fez no mínimo de 3 grandes defesas que acabou ajudando o Fluminense, né? E o Fluminense também perdeu muitos gols. Tem uma situação que é muito ruim, que foi o Hudson. Na minha opinião, foi o pior jogo dele pelo Fluminense. E se a gente for tentar lembrar, tiveram tantas partidas tão ruins quanto as do Hudson. Mas eu não consigo entender por que o Roger dá tanta oportunidade pro Hudson e não dá pro André, não dá pro Metinho, porque é inadmissível o Hudson continuar jogando,
né? Ainda mais da forma como ele vem jogando. Eu acho que até o Yuri é menos pior que o Hudson, e eu já falei isso em vídeos do ano passado. Né? Fica um meio de campo muito pesado. O Hudson às vezes tenta aparecer como um atacante surpresa ou como um meia surpresa, mas entrega muito pouco em comparação ao Martinelli, que é um jogador que gosta de dar um passe mais avançado, é um jogador que gosta de finalizar de fora da área, mas isso não é do perfil do Hudson, né? Tanto que ele acabou que a intervenção divina teve que tirar o Hudson de campo para ele poder ser substituído ainda no primeiro tempo por Martinelli. Não que o Martinelli tenha feito um bom jogo, mas é aquilo, né? Um pouco que ele conseguir entregar já é o suficiente para o time poder progredir em campo. E como eu estava falando antes, o Marcos Felipe ele acabou ajudando o Fluminense novamente, principalmente no final do jogo, né, que teve um chute de fora da área da Portuguesa e um outro que foi já nos acréscimos, que ele pegou um belo chute do Mauro Silva e aquelas defesas que ele gosta de fazer, né? Se ele peca em alguns lances mais fáceis, o Marcos Felipe ele aparece nesse momento mais decisivo. E o Fluminense também teve as oportunidades com o Gabriel Teixeira, que era a principal peça do Fluminense. Se ele não esteve tão inspirado como o jogo contra o Madureira, ele estava muito bem também no jogo de hoje. Os lances com perigo do Fluminense tinha a participação do Gabriel Teixeira, ele só também não conseguiu traduzir em gol os lances dele. E na reta final do jogo teve a jogada do Kaique, que foi um passe pro Caio Paulista, que dá a cara do gol em cima do goleiro, e o Bobadilha, que poderia ter tocado no lado pro Gabriel Teixeira, ele acabou tentando não chutar e pegou na orelha da bola, e a bola foi para fora. São tantos lances que fica difícil de descrever, mas é algo positivo, né, de a gente não conseguir lembrar dos lances, de conseguir descrever todos os lances, porque teve um lance atrás do outro, foi uma partida muito pegada. O banco de reservas da Portuguesa e do Fluminense o tempo todo tentando ganhar no grito, né? Parecia até que tinha torcida no estádio, porque é um jogo importante para a Portuguesa, principalmente, até mais importante do que para a gente, né? Porque a Portuguesa tem praticamente o Campeonato Carioca como uma missão, né? Essa reta final, e o Fluminense é um experimento do elenco, mas principalmente por uma questão de que as peças precisam rodar, que o Fluminense precisa ter um elenco muito com ritmo de jogo aprimorado para poder ajudar na Copa Libertadores, ainda mais porque, como eu falei antes, a gente não pode ficar tomando certas posições pelo time reserva, porque o ideal é sempre o time titular jogar, e é o que vai acontecer. Então, por exemplo, vai ter algum jogo que o Calegari não vai poder jogar e o Samuel Xavier vai entrar em campo. Então, a probabilidade do Samuel Xavier jogar melhor entrando com o Nino, com o Lucas Claro, com o Martinelli, com o Iago em campo é muito maior do que ele render com o time com reservas, né? Que não vai jogar durante um ano, que vai jogar muito pouco durante um ano. Né? Então a gente não pode ficar já condenando uma partida do Abel, condenando uma partida do Samuel Xavier, ou condenando uma partida do Manuel. Pelo contrário, a gente não pode ter essa visão única de que o jogador não vai render só porque está jogando com o time totalmente reserva, porque não tem como, né? A temporada está no começo, o time reserva jogou poucas partidas no ano. Mas pelo menos na minha visão tá tudo ocorrendo da melhor maneira possível. O Fluminense não vem perdendo jogos, o Roger só perdeu um jogo, né? Ele vem no caminho muito bom. O empate de hoje não é um empate ruim, apesar de frustrante, porque poderia ter vencido o jogo, né? E é um adversário chato de se enfrentar. Eu também falei no outro vídeo que a Portuguesa terminou a Taça Guanabara melhor que o Volta Redonda. O Volta Redonda já não vence há um mês. A Portuguesa vem crescendo, não perdeu para times grandes, então era um jogo que eu imaginava que fosse difícil, como foi difícil. Talvez a Portuguesa até tenha jogado melhor no Carioca contra os grandes, mas foi um jogo de respeito, um adversário que é muito bem arrumado, muito bem encaixado. Mas o Fluminense anda no caminho correto, principalmente porque tem Libertadores, então o Fluminense só precisa do empate na próxima partida contra a Portuguesa, mas tem que ganhar o jogo, principalmente, né? Não vai passar com 2 empates, né? A não ser que tenha que usar o regulamento, né? O segundo jogo foi um jogo ainda mais difícil, e o Fluminense esteja perdendo, precisa empatar no fim, e aí você usa o regulamento embaixo do braço. Tanto que eu acho que na partida contra a Portuguesa, na volta, o Fluminense tem que jogar com o time titular. Se você quiser poupar o Nenê e o Fred, poupe,
mas você pode jogar com o time titular, que a maioria dos jogadores são jovens, né, ou tem uma faixa etária ali por volta de 29, 30 anos, então você pode usar o elenco tudo titular e colocar, por exemplo, o John Kennedy no lugar do Fred, ou colocar o Bobadilha no lugar do Fred, ou colocar o Casares no lugar do Nenê, ou o Ganso no lugar do Nenê, mas é muito mais arriscado você jogar o jogo da volta com esse mesmo time que jogou hoje, né, porque a gente precisa também da vitória, né, e o caminho é esse, né, tem o jogo já na quinta-feira, foi correto poupar, a estratégia foi feita da melhor maneira possível. Posição por posição, o Marcos Felipe novamente foi um dos melhores em campo. Se não foi o melhor, né, fez uma partida que acabou ajudando muito o Fluminense, foi determinante essas defesas ao longo dos 90 minutos, né? Aliás, foi mais de 100 minutos, né, porque teve muito acréscimo no primeiro tempo, teve vários acréscimos no segundo, então o jogo passou facilmente dos 100 minutos. Samuel Xavier fez uma partida correta, mas é aquilo, né? Não consegue atacar tanto porque o sistema não permite. Inversamente do Egídio, que vem atacando muito, os lances do primeiro tempo principalmente foram todos do lado de Egídio, né? E a maioria dos cruzamentos acabaram levando certo perigo pro time adversário. Matheus Ferraz é aquilo, né? Não comprometeu em nenhum lance grave, mas teve um lance também no final do jogo que teve uma trombada com o jogador da Portuguesa, com o Chay, que o Chay ele acabou chutando no gol ao invés de tocar para o lado. Se ele toca, seria um problema para o Fluminense, mas ele acabou resolvendo estar em cima do Marcos Felipe, não pegou tão firme na bola. E foi um lance que não foi falta, e foi um descuido dele, né? Tentou ganhar no corpo e não ganhou, mas uma nota mediana que ele merecia levar. Já o Manuel, não acho que o Manuel venha jogando mal, ele estreou contra a Madureira, mas foi também aquela questão de tentar uma jogada diferente, mandar lançamentos, não ficar tocando só pro lado. Então é um jogo também mediano, uma nota um pouco maior para o Manuel em comparação ao Matheus Ferraz. E é um jogador que você vai ver que ele busca liderança, é um jogador que vem com liderança, e isso é muito importante para a gente. Mais um jogador experiente que vem para agregar, e isso é o mais importante. O Wellington é aquilo, né? O Wellington é um jogador que pode entrar e ajudar em alguns minutos, mas você dificilmente vai ver o Wellington como titular, e se ele for titular, o Fluminense vai sofrer muito mais, que tem características opostas do Iago Felipe e do Martinelli. É um jogador que sempre tenta dar um lançamento preciso, virando o jogo, uma jogada mais arriscada, mas o combate dele é mínimo, e quando ele tenta combater, geralmente ele toma cartão porque não sabe marcar. É um jogador que é um pouco displicente. O Hudson, já falei anteriormente, o Hudson peca bastante em se desviar em algumas jogadas. O apoio dele no ataque também é mínimo. É um jogador que não sabe finalizar, é um jogador que o passe é muito, muito contido, muito curto, não tem movimentação, um jogador muito pesado, e a gente já consegue ver que a torcida perdeu de vez a paciência com ele. O Roger também perdeu a paciência com ele, então acho que a probabilidade de ser utilizado também é menor. Como eu falei, Ganso fez mais uma partida que ele está querendo mostrar que quer ser útil na temporada. Isso é muito bom, porque o Ganso anteriormente não mostrou esse lado útil dele, de querer ajudar, mas eu também acho que isso tem uma questão do Roger, né? E o Ganso no começo da temporada foi até muito usado pela torcida, né? Falou, eu quero jogar mais dentro da área como falso 9. Hoje ele foi novamente falso 9. Entrou na área várias vezes, teve 2 oportunidades para marcar um gol, e os gols quase saíram. Então ele também está usando a estatura dele, ele não é um jogador baixo, tem uma estatura alta, né? Também não é um grandalhão, mas é um jogador alto, e está cabeceando bem, tá com um toque de bola mais rápido. Tem alguns lances que ele não consegue usar a habilidade como ele tinha antes, mas também teoricamente pede muito, porque o Ganso não é o Ganso do Santos, a gente nunca mais vai ver o Ganso do Santos, principalmente no Fluminense, né? É um jogador mais experiente, mas estou gostando desse novo Ganso de 2021, ele realmente pode agregar muito para o Fluminense, principalmente em jogos que ele talvez não possa jogar, ou até jogos que ele queira jogar numa posição mais avançada do que jogar ali no meio de campo, né? Porque ele precisa de jogadores com mobilidade para poder atuar como camisa 10. E ele sofreu muito com isso no ano passado, e principalmente quando tinha Marcos Paulo na ponta, né? Que era muito ruim para ele, o Nenê numa outra ponta. Então o Ganso é praticamente nulo nesse tipo de jogo, sem ter um ponta
para poder se mover no campo de ataque. O Casares, como eu falei, é um desperdício jogando na ponta, ele acaba aparecendo muito pouco. Teve uma jogada só que ele apareceu, que foi no lançamento que ele deu e o zagueiro da Portuguesa acabou não conseguindo cortar, que foi o lance do Abel que sobrou pro Ganso, nessa finalização do Ganso, e o Fluminense não marcou, mas foi a única bola que o Casares conseguiu mostrar alguma coisa. Teve chance de falta, não aproveitou, teve cruzamentos de escanteio que também não conseguiu aproveitar. Gabriel Teixeira, como também falei anteriormente, é um jogador que vem mostrando o seu trabalho, é o 12º jogador do Roger hoje, tem função dupla, pode jogar armando, pode jogar nas pontas, e o Gabriel se doa, volta para marcar, finaliza, arrisca. É um jogador que me interessa bastante e parece que vem agradando a torcida, e é muito legal ver um moleque de Xerém jogando dessa maneira, com essa personalidade. O Abel, ele pecou nas finalizações, mas não peca na omissão em campo. É um jogador que volta para marcar, ajuda, está sempre correndo, está sempre tentando ganhar falta em jogadas usando o corpo, mas precisa melhorar a finalização. Ele pode até falar um pouco do campo hoje, que o campo hoje era mais pesado, a grama era maior, então ele pode falar um pouco do campo, mas isso não é uma justificativa tão grosseira, já que no jogo do Maracanã contra o Madureira ele também perdeu alguns feitos, mas não entrou na Libertadores, então hoje ele conseguiu jogar uma boa parte da partida, e na Libertadores principalmente ele pode ser muito útil. Bateu muito bem o pênalti, né? A gente pelo menos pode ver que ele é um cobrador oficial de pênalti junto com o Nenê, ele pode bater pênalti normalmente, né? Porque ele cobrou deslocando o goleiro novamente. Nas substituições, Martinelli entrou, mas tentou usar aqueles passes rápidos dele, tentou dar uma mobilidade para o time, mas está sendo muito mais um jogador combatente do que aquele Martinelli do ano passado, e que eu já também falei anteriormente. Martinelli é aquele jogador que tem que sair jogando entre os dois zagueiros. Martinelli não é um jogador que tem que ficar jogando como um jogador que tem que ficar só combatendo. O Martinelli tem uma visão de jogo muito boa, muito avançada, para ficar jogando ali só na frente da zaga junto com o Wellington ou o Iago nessa posição que o Roger está querendo. Eu acho que o Roger tem que rever isso, e se ele conseguir colocar o Martinelli mais recuado, o Fluminense pode ter um avanço na questão tática e disciplinar do time. Iago é outro jogador que entrou no final do jogo, um jogador que também é combatente, então não dá para falar muito do Iago na partida de hoje. O Kaique, ele entrou um pouco mais afobado, mas teve lances que ele conseguiu ganhar em cima da zaga adversária, principalmente nesse lance aos 49 do segundo tempo, que ele vai dar passe para o Caio Paulista, e o Caio Paulista vai desperdiçar o lance. Mas é um jogador que preocupa o adversário, é um jogador que você vê que o técnico adversário já coloca 2 jogadores em cima dele, e é um jogador que está inspirado, que é titular e que mereceu ganhar uns minutinhos a mais hoje, ainda mais pela questão do jogo de quarta-feira. Então, que ele terminou cansado, mas que não conseguiu atacar tanto. Foi o jogador que mais armou as jogadas para os gols, isso ficou muito claro. Ele teve uma função mais contida também no plano tático do jogo. E o Caio Paulista também, ele vacilou no lance que ele perdeu o gol, ele está em cima do goleiro, mas é uma peça útil. Eu não acho que o Caio Paulista seja um jogador inútil, eu só não acho que ele tem que ser opção para entrar logo nos jogos, né? Mas ele vem sempre mostrando muita força de vontade, mostrando que também pode agregar para o elenco, sem contar que a gente também tem jogadores no banco, como o John Kennedy e Miguel, que poderiam ter mais tempo, principalmente o Miguel. É inaceitável o Miguel não entrar nesses jogos, ele já está recuperado, e fica esse questionamento, né? A gente sabe que tem problemas com o empresário, problemas dele com a diretoria, mas se ele está no elenco, né, ele tem que jogar. E principalmente o Bobadilla, ele vem ajudando também nessa questão do pivô. O Bobadilla, você tem que tomar cuidado com lances com cotovelada, com braço. O Bobadilla vem tomando cartões bobos, ele vem fazendo muitas faltas. Então no Carioca o juiz talvez possa ter um pouco mais de paciência com ele, mas na Libertadores não, né? É um jogo mais mordido, mais pegado. Então o Bobadilla precisa rever
esse tipo de jogo. Eu sei que é complicado para ele, que é um jogador que toma muita pancada, que usa muito corpo, mas ele precisa rever essa situação de combate dentro de campo. No fim, como eu falei também anteriormente, o resultado foi um resultado bom, não foi um dos melhores resultados, mas também não foi um resultado péssimo, não saiu perdendo no primeiro jogo, mas o nosso foco é na Libertadores. Vamos pegar o Júnior na quinta-feira, é um adversário complicado, mas é que o Fluminense conseguir pontuar na Colômbia, principalmente vencer, vai estar com a vaga praticamente caminhada, mas também um empate não seria ruim, resultado ruim, né? Mas como é Fluminense, a gente tem que pensar em vitória, a gente tem que ficar pensando, não, um pontinho, entrar em campo para empatar. Isso não existe, o time não entrou em campo hoje para empatar, e muito menos vai entrar em campo para empatar contra o Júnior Barranquilla. Então o Roger está fazendo experimentos, o Roger vem crescendo, o time vem crescendo, o time vem finalizando mais, o time vem roubando mais bolas, está sofrendo muitos cartões, como eu falei anteriormente, mas precisa cuidar só dessa parte disciplinar para pegar um ritmo ainda melhor para a temporada. É isso aí, gente. Provavelmente o jogo contra o Júnior eu devo fazer algum tipo de vídeo na sexta. O jogo é na quinta e termina tarde, então eu faço uma análise melhor na próxima sexta-feira. E vamos torcer, porque não é nada complicado, nada impossível de se ganhar na Colômbia. Vai ter um pouco mais de altitude, vai ter mais altitude, mas o Júnior também vai jogar com uma pressão por ter que vencer a partida. O Fluminense tem que usar essa pressão adversária para jogar de uma maneira um pouco mais tranquila, sem jogar de uma maneira afobada e vencer os jogos. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.